Olá, Rebeca, tudo bem? Hoje eu tenho um convidado especial chamado Gabriel. Oi, Rebeca. A gente vai continuar agora com o capítulo 10. Eu sei que tu deve ter visto já o 9, ele é bem comprido. Espero que se tiver alguma dúvida eu possa perguntar, a gente pode fazer um outro vídeo. O capítulo 10 aparece com a missão dos 70. Tu leu nos últimos, acho que 2 capítulos que eles tiveram uma missão, mas lá foram os apóstolos, foram só os 12. Esse daqui foi a missão de 70 discípulos. Eles iam em pares de 2, né? E eles estavam indo fazer a vontade de Deus, expulsar demônio, proclamar o reino. E é importante ali ver que Jesus pede no verso 2: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. É bem fato que todos nós, como cristãos, somos embaixadores do Senhor, né? A gente é chamado para representar Ele. A gente estamos que está disponíveis para falar de Cristo, por mais que isso seja uma rejeição das pessoas, elas vão estar rejeitando Cristo, não a nós. E isso Jesus deixou bem claro, né? Ele mostrou que ali as pessoas estavam rejeitando a ele, né? E elas seriam julgadas por aquilo. Então, esse capítulo 10 ele fala sobre a gente ser embaixador, ele fala também de como a gente tem que ter misericórdia com os outros, na história do bom samaritano, e também ele fala sobre a devoção a Cristo, com a história de Marta e Maria, que é praticamente ouvir e ter comunhão com Cristo. Posso voltar só em uma parte aqui? Eu acho muito bom no versículo 6, onde Jesus pega e fala: quando você entrar em uma casa, você fale que a paz esteja sobre esse lar, né? E uma coisa que eu posso falar assim da minha vida cristã é que várias vezes, quando eu vou em um lugar que eu sei que é meio que barra pesada, eu oro antes, né? E quando eu chego nesse lugar, eu ainda tento estar em oração na minha mente. Então, eu acho que isso é uma coisa assim boa de se levar, sabe? Hoje mesmo eu fui numa entrevista de trabalho e eu orei, claro, mas quando eu cheguei lá, eu também estava em oração pedindo para que Deus estivesse abençoando. Então, isso é uma dica que eu posso dar para você, que você vai se sentir muito melhor. Você confia que Deus está com você naquele horário, É naquele isso. momento. E se tem batalhas espirituais, tu declara elas derrotadas em nome de Jesus. Então, isso tu pode fazer em mente mesmo. Jesus está te ouvindo. Ah, é importante também ali que ele fala que são trabalhadores, né? Jesus não chama a gente para ser espectadores de Cristo. Ele chama a gente para ser trabalhadores. É invadir o terreno do inimigo, que ali no verso 17 fala, né? Os próprios demônios nos submeteram, eles não estão ali para brincadeira, a gente está em guerra. Eu acho que uma das coisas que as pessoas menos veem hoje em dia como cristãs é que elas estão em guerra. Guerra espiritual, porque o diabo quer derrotar elas, quer desviar elas. Guerra espiritual, porque o diabo não quer que você faça nada. Ele pode não te tirar da igreja, mas ele vai tentar fazer tudo para que tu não seja alguém ativo. Mas note que ali, enquanto eles confiavam no Senhor, eles eram vitoriosos, né? E a Bíblia vai dizer que aqueles que querem viver de forma piedosa vão ser perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Tu pode anotar isso, 2 Timóteo 3,12, e memorize. Porque toda vez que tu for ver que alguém for começar a dar problema, veja que é muitas vezes ataque do inimigo. E também o pecado humano. E não se esqueça que quando você começar a ver que não tá tendo problema nenhum na tua vida em relação a Cristo, pode ter certeza, tem alguma coisa errada. A Bíblia, tem um quote aqui que eu vou ler de Vance Handver. Diz: todo homem que leva Jesus Cristo a sério torna-se alvo do diabo. A maioria dos membros da igreja não representa ameaça séria o suficiente para Satanás a ponto de suscitar ou, né, fazer ele ficar, suscitar sua oposição, fazer o diabo ficar bravo ou se opor. Isso é muito sério, porque Jesus não nos chamou para ser apenas espectadores. João, acho que 14, vai falar que aqueles que não dão fruto, ele vai cortar. Não que a gente vai pensar assim, poxa, agora temos que fazer isso, fazer aquilo. Deus quer comunhão, os frutos são um processo natural, né? E Jesus julga essas 3 cidades que ele cita ali. Ele fala de Sodoma, Tiro e Sidom, que foram julgadas no Antigo Testamento. E a gente lê isso em Ezequiel, em Gênesis e Isaías também. E ele começa daí a comparar com Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que rejeitaram Jesus. E ele chega a falar assim, tu subiu tanto ao céu, né, para Cafarnaum, com orgulho, que agora tu vai ser esmagado até o inferno. Então Jesus está praticamente dizendo, se aquelas cidades foram destruídas e elas nem tiveram
o próprio Cristo entre elas, né, a representação maior de graça divina, quanto mais necessidade, né? Peraí, tem um barulho aqui atrapalhando. Voltando aqui. Quando a gente proclama a mensagem de Cristo, as pessoas vão nos rejeitar, mas a gente não pode deixar de falar de Cristo, por mais que elas sejam hostis. E nossa, agora todo mundo resolveu falar com o Edutinho. Eu vou fechar aqui. Pronto. Tenho 5 minutos ainda. A nossa alegria, ela não tá no serviço nem na salvação. Desculpa. A nossa alegria tá em servir a Deus. Em servir Ele, submetendo a Ele com a nossa vontade. Então a gente precisa ver isso. E ali no verso que diz, quando eles voltaram felizes, Jesus diz, eu vou arrolar os seus nomes no céu, né? Eu sei que tu deve estar pensando, o que é arrolar? Arrolar a tradução, na verdade, é que o grego vai dizer que ele está registrando formalmente e solenemente, ou seja, para sempre, o nome deles estariam no céu. Agora vamos voltar ali para a história do bom samaritano, que é muito famoso. Primeira coisa, o samaritano não tinha nada de bom. Esse nome foi colocado, como todos os títulos ali que tem, foram colocados depois, para ajudar as pessoas a acharem os livros na Bíblia, as histórias, não que elas estivessem no original. Jesus sabe muito bem que o samaritano não tem nada de bom. Ele fala isso para a mulher lá em João 4, a samaritana. Ele fala, vocês não sabem o que estão fazendo. Mas, qual a função dessa parábola? Primeiro, vem o escriba. O escriba estava querendo se justificar em primeiro lugar. Ele começa falando, Deus, o que eu preciso? Jesus, o que eu preciso para ser salvo? Aí Jesus conhece a lei, ele falou, amarás, né, tal. E é interessante que o escriba, ele acrescenta algo que não está lá em Deuteronômio. Ele coloca de todo o meu entendimento. Óbvio, os escribas se achavam em bons entendedores da lei, então ele achava que a sabedoria dele já era uma maneira de ele se justificar. Então vai dizer, ó Israel, né? Ouve que Deus é o único Deus. Deuteronômio 6, 4 e 5 vai dizer: amarás ele de todo teu coração, tua alma e força. Não tem nada de entendimento. Mas ali ele vai acrescenta. Enfim, ele queria impressionar. E nisso que ele queria impressionar e se justificar como bom, Jesus fala: quem é teu próximo? Não, ele pergunta, né? Quem é meu próximo? Qual é a função dele de perguntar quem é meu próximo? Ele não queria fazer a vontade de Deus, só queria se justificar. E Jesus vai chegar e vai condenar ele. E é importante a gente notar que nessa parábola do samaritano, o que Jesus está louvando não é o samaritano, mas a atitude dele. Aquele pessoal que negou ajuda e misericórdia, se a gente olhar bem sério, era uma estrada perigosa. Eles estavam passando ali, sabendo que podia ter um monte de coisa. É tipo mais ou menos tu passar no sítio cercado meia-noite e tu vê que tem um cara jogado, estirado no chão. A última coisa que tu vai fazer é tentar pegar aquela pessoa. Mas Jesus está ensinando para ele aqui porque ele não gostava de samaritanos. Os judeus odiavam samaritanos e samaritanos também não gostavam deles. Mas Jesus está mostrando um amor diferente, um amor que vai além disso. E tem alguma coisa que acrescentar? Não vi. Né? E a gente tem daí a última história, que é a história de Maria e Marta. Jesus não está condenando a Maria por ela estar fazendo. Eu sempre confundo se é a Maria ou a Marta que estava trabalhando, mas enfim. Marta. É a Marta que estava trabalhando? Então, a Marta. Jesus não condena a Marta por ela estar trabalhando. O que ele fala é que a Maria escolheu a melhor parte. Jesus quer que a gente trabalhe, que a gente sirva, que a gente seja hospitaleiro, mas ele quer que a gente esteja aos pés dele. Então, antes da gente querer servir, fazer um monte de coisa, a gente tem que aprender a quem é Jesus, a gente tem que aprender a amar a Deus, a buscar a Deus, a servir o próximo também. Então, essas coisas a gente vai gerando daí fruto e vem com o tempo, né? Mas uma das coisas que pode ser muito perigosa é a gente tá fazendo um monte de coisa para Deus e não ter comunhão com Cristo. Por isso que Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte. Então, hoje, a gente pode aprender essa lição. A gente não vive só de pão. A gente não vive, né, como a Marta queria ficar cozinhando. A gente não vive só de oba-oba, agora eu fiz os demônios, eu expulso o demônio. O que a gente vive é adorando a Deus em obediência e serviço. Alguma coisa, Gabriel? Não. Tem 15 segundos. Rebeca, 15 segundos. Você fez bem rápido, cara. Acho que não deu tempo. Eu também, né?
Essa história foi. Tem 3 historinhas, mas é curto. Guria, fique com Deus, te amamos. Continue aí na fé. Não esqueça quem tu é em Cristo e o que ele fez por ti. Até mais.